Olá, meus irmãos, minhas irmãs, dando sequência da nossa catequese, hoje nós vamos falar sobre o sonho de Deus. Vou contar uma parábola para vocês entenderem um pouquinho qual era o sonho de Deus para nós. Uma cidade chamada Paraisópolis. Existia uma cidade chamada Paraisópolis. O ar puro, os bosques nas redondezas eram verdes, era uma cidade cheia de árvores e flores. As ruas eram largas, o trânsito bem organizado, havia bastante espaço para as crianças brincarem, não havia favelas, todos viviam bem, o salário era mais do que suficiente, não havia analfabetos, mas escolas bem montadas para todas, mas havia escolas bem montadas para todas as crianças. O povo era sadio, não havia doenças, nem mortalidade infantil, ninguém pensava em roubar ou assaltar. Nem polícia existia lá no Paraisópolis. Todos viviam em paz. As famílias estavam unidas, os filhos felizes, ninguém conhecia solidão. O povo era muito religioso, reunia-se todos os domingos para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus alimentava a sua vida e fazia com que ninguém dominasse sobre ninguém. Então, essa parábola nos chama a atenção para o sonho que Deus queria e quer para nós. Se a gente for aprofundar lá na Bíblia, a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 2, versículo de 4 até o 25, que vai falar sobre a narrativa, a narrativa do mundo, Então, a narrativa do paraíso apresenta o mundo que Deus quer. Ela foi escrita na Bíblia no tempo do rei Salomão, em torno do ano 950 a.C., para dizer que a realidade da vida do povo não estava mais de acordo com o plano de Deus. O plano de Deus é a harmonia e bem-estar. E o que acontece no paraíso? A harmonia do homem e da mulher com Deus, a harmonia das pessoas entre si, a harmonia das pessoas com a natureza. Com o sonho do paraíso, Deus quer nos ensinar verdades importantes para a vida humana. Primeira verdade, Deus é o Criador. Tudo é dom, é presente de Deus. Ele criou tudo por amor. A terra, a água, as plantas, os animais, os peixes, as aves, os homens, o universo. Tudo por amor. Deus abençoou a vida, pronunciou o bem sobre a vida, Tudo isso nós vamos encontrar lá em Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Nós somos criaturas de Deus, por isso olhamos para Ele como nosso pai e mãe. Pedimos sua bênção para que nossa vida continue gerando mais vida. Nossa atitude em resposta ao amor de Deus que nos abençoa é de louvar e agradecer. Segunda verdade, a vida humana é dom especial de Deus. Gênesis 2, versículo 7. Fomos modelados por Deus, ou seja, Deus nos criou com carinho. Quando a Bíblia diz que nós somos feitos de barro, quer dizer que dependemos de Deus. Somos frágeis, necessitados de Deus. Nossa vida está nas mãos dEle. Ele é o nosso Senhor. Mas somos especiais, nós somos especiais para Deus. Recebemos seu sopro de vida, ou seja, o Espírito. Somos parecidos com Ele. É essa dimensão do Espírito que nos torna, de modo mais profundo, imagem e semelhança de Deus. Terceira verdade, a terra é dom de Deus para todos. O paraíso é símbolo da vida plena do povo feliz em sua terra. Também é símbolo da terra boa, que produz em abundância para a vida do povo. Por isso, há muita água, sinal de fertilidade.
A terra, com toda a sua natureza, precisa ser respeitada. Só assim ela será fonte de vida. Precisamos viver em harmonia com a terra. Ela é a nossa casa. E como dizem muitos povos, ela é a nossa mãe. Por vontade de Deus, nós participamos do seu poder criativo. Somos capazes de criar coisas novas e dominar a natureza, colocando-a a nosso serviço. Essa capacidade está simbolizada no gesto de dar nome aos animais e às aves. Gênesis 2, versículo 20. Mas isso não significa destruir a natureza. Hoje, por causa dos nossos interesses egoístas, estamos poluindo e matando a natureza. E assim estamos acabando com a nossa maravilhosa mãe, ou seja, a nossa maravilhosa casa. Nossa missão é a mesma de Deus, cuidar da terra, de tudo que nela vive, para que a vida possa crescer e ser feliz. Quarta verdade, o trabalho como fonte de vida para todos. É interessante a tarefa que o ser humano recebeu de Deus, cultivar e cuidar do paraíso, do jardim. O homem e a mulher devem trabalhar para o seu sustento, mas sem destruir a harmonia e o equilíbrio ecológico. Pelo trabalho, nós aperfeiçoamos e nos realizamos como pessoas humanas, pois inventamos, criamos, realizamos obras, melhoramos o mundo. O trabalho tem um sentido fundamental de serviço e solidariedade. Pelo trabalho, partilhamos dons e habilidades, pois precisamos uns dos outros. Com essa compreensão, o trabalho não é um peso, não é um castigo, não é um sofrimento. Nós perdemos o verdadeiro sentido do trabalho porque nós transformamos o trabalho apenas em fonte de dinheiro, de riqueza para nós mesmos. O seu verdadeiro sentido é ser fonte de alegria, de partilha, de solidariedade, ou seja, de vida para todos. Hoje, nem sempre conseguimos um trabalho de acordo com nossas qualidades e interesses. Por isso podemos nos sentir insatisfeitos. Mas mesmo assim, é bom olhar para o sentido fundamental do trabalho. Quinta verdade. A lei de Deus é fonte de vida e felicidade. Gênesis 2, versículo de 9 a 17. No paraíso, o homem e a mulher recebem uma única proibição: não mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não devem comer do seu fruto, disse Deus. A árvore simboliza a lei e a sabedoria de Deus. É a lei de Deus que determina o que é bom, o que leva a vida ao mal, e o que leva a vida ao bem ou à morte. A vida plena e feliz, simbolizada na árvore da vida, está em obedecer à lei de Deus. O homem e a mulher não podem escolher por si mesmo o que é bom ou ruim. Só Deus tem esse direito. Ao fazer isso, perdem a paz do paraíso e encontram árvore da morte, ou seja, a inveja, o ódio, a mentira, a vingança, o medo, a dominação. Deus quer ser uma presença amiga. Ao pecar, o homem e a mulher se afastam de Deus e sentem medo dele. Mas não é essa a vontade de Deus. Ele quer ser amigo e vem ao nosso encontro chamando-nos pelo nome. Gênesis 3, versículo de 8 a 9. Quando nos afastamos da palavra de Deus, provocamos muitos males e sofrimentos a nós mesmos, às pessoas, à família, à comunidade, ao povo, à natureza. O caminho da vida e da felicidade está na fidelidade à palavra de Deus, como nos ensina Noé, lá em Gênesis 6, versículo 9, como nos ensina Abraão em Gênesis 12, versículo de 1 a 6, como nos ensina Moisés em Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 10, como nos ensina Maria em Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. E de modo especial, Jesus Cristo, o Filho de Deus,
nos ensina também lá em Mateus, capítulo 4, de 1 a 17. Vou ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dar sequência no próximo vídeo. Amém? Amém. Até a próxima, então. Um abraço.